Casa Maldita do Capão da Embuia, quando o sobrenatural aterrorizou Curitiba. Em pleno verão de 1974, quando os dias eram longos e o calor parecia adormecer até os pensamentos mais sombrios, a cidade de Curitiba, no Paraná, foi brutalmente despertada por um acontecimento que desafiaria todas as leis da lógica. Um episódio real, documentado, testemunhado por autoridades e moradores, mas que até hoje permanece envolto em um nevoeiro de dúvidas e assombro. A ciência silenciou. A polícia civil impotente. E os habitantes jamais esqueceram. O que aconteceu ali não pode ser simplesmente descartado como coincidência ou histeria coletiva. Foi algo que deixou cicatrizes, não apenas nas paredes da casa, mas também na memória coletiva de um bairro inteiro. No tranquilo bairro Capão da Embuia, na rua Professor Nivaldo Braga, número 1366, havia uma residência como tantas outras. Simples, discreta, aconchegante. Mas foi exatamente ali que o impensável começou. A casa, sem nenhum aviso, passou a ser alvo de uma sequência violenta e inexplicável de ataques. Não por ladrões, não por vândalos, mas por pedras. Rochas e seixos de tamanhos variados começaram a voar em todas as direções, aparentemente surgindo do nada. Elas quebravam telhas, estouravam janelas, atravessavam portas e aterrorizavam uma família que não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se a casa estivesse sendo atacada por uma força invisível, uma entidade furiosa, determinada a expulsar quem quer que estivesse ali dentro. As pedras que voavam sem mãos. Tudo teve início numa noite aparentemente comum, daquelas em que o silêncio do bairro só é quebrado pelo som esporádico de um grilo ou pelo latido distante de algum cachorro. Mas naquela noite específica, algo não estava certo. Do lado de dentro da casa, os moradores foram surpreendidos por ruídos secos e repetitivos no telhado. Estalos que soavam como passos, ou como algo sendo arremessado. Inicialmente pensaram se tratar de galhos ou talvez alguma travessura de adolescentes da vizinhança. Mas ao saírem para investigar, encontraram o quintal coberto por pedras. Grandes, pequenas, lisas e pontiagudas, como se tivessem chovido diretamente do céu. A suspeita imediata foi o vandalismo. Talvez um vizinho em desavença. Talvez algum desconhecido se escondendo na escuridão. Mas o que parecia um incidente isolado se transformou rapidamente em uma rotina assustadora. Por várias noites consecutivas, as pedras continuaram a cair. Em momentos aleatórios, sem padrão, e sempre com uma intensidade crescente. E o mais bizarro, ninguém jamais era visto arremessando nada. Nem uma sombra, nem um vulto. Era como se o próprio ar estivesse conspirando contra aquela casa. E então, os eventos começaram a ultrapassar os limites do inexplicável. Pedras passaram a atravessar janelas sem quebrá-las, ou mudavam de trajetória no ar como se tivessem vontade própria. Uma testemunha relatou que viu com os próprios olhos uma pedra entrar pela janela da sala e fazer uma curva suave no ar, desviando de móveis, até cair misteriosamente dentro de uma gaveta fechada. Isso mesmo, fechada. Como se o objeto tivesse sido guiado por algo inteligente, ou maligno. Em absoluto desespero, com a casa sendo atacada noite após noite por forças invisíveis, a família fez o que qualquer um faria. Chamou a polícia. Mas o que eles não sabiam é que, ao envolverem as autoridades, o caso ganharia proporções muito maiores e muito mais inquietantes do que jamais poderiam imaginar. A investigação policial e o caos no bairro. Durante vários dias, a residência se transformou em uma cena de investigação permanente. Viaturas da polícia vinham e iam. Agentes civis e militares cercaram a casa, interrogaram vizinhos, montaram vigílias noturnas e vasculharam centímetro por centímetro o denso bosque que se estendia nos fundos. Uma área hoje conhecida como o Museu de História Natural do Capão da Embuia, mas que na época era apenas um pedaço de mata fechada e inquietante. Eles procuraram pegadas, esconderijos, trilhas recém-abertas, qualquer indício de ação humana. Nada. Nenhum vestígio. Nenhuma explicação. O mais perturbador, no entanto, ainda estava por vir. Mesmo com a presença constante da polícia, com homens armados e atentos observando cada canto do terreno, as pedras,
continuaram a voar. Surgiam no ar como se materializadas do nada, rasgando o silêncio da madrugada e atingindo a casa com força brutal. Não importava se o terreno estava cercado. Não importava se os policiais estavam de prontidão com lanternas em punho. As pedras desafiavam a lógica. E então, o que antes era apenas um boato local explodiu nos meios de comunicação. Rádios começaram a noticiar os estranhos fenômenos. Jornais dedicaram manchetes inteiras ao mistério do Capão da Embuia. Em pouco tempo, multidões começaram a se aglomerar em frente à casa, movidas por medo, curiosidade ou ambos. Era como se todo o bairro estivesse sendo engolido por uma névoa invisível, carregada de tensão, alimentada por algo que ninguém conseguia ver. Mas todos conseguiam sentir. Moradores vizinhos começaram a relatar experiências próprias. Gritos abafados durante a madrugada, calafrios inexplicáveis mesmo em noites quentes, e sombras que pareciam se mover entre as árvores, observando tudo à distância. Alguns afirmavam ter visto figuras humanas com olhos brilhantes nas bordas do bosque. Outros, mais religiosos, começaram a sussurrar sobre a presença de um mal antigo. Talvez algo selado naquele terreno muito antes da casa existir. E à medida que a comoção crescia, o terror só se aprofundava. Sobrenatural ou poltergeist. Com o avanço dos acontecimentos e a total ausência de respostas concretas, o bairro mergulhou no terreno fértil das especulações. As teorias se multiplicavam a cada novo dia. Havia quem jurasse que tudo aquilo era resultado de bruxaria, uma maldição lançada contra a família, ou contra o próprio solo onde a casa fora construída. Outros falavam com convicção sobre a presença de um poltergeist, um espírito inquieto, aprisionado naquele espaço por alguma injustiça não resolvida. E havia ainda os que afirmavam que o terreno havia sido, séculos atrás, parte de um antigo cemitério indígena, profanado por mãos ignorantes, despertando forças ancestrais que agora buscavam vingança. Relatos de médiuns e religiosos começaram a surgir. Alguns diziam sentir a presença de uma entidade masculina, agressiva, sufocada pela raiva. Outros afirmavam ter ouvido sussurros em línguas desconhecidas ao se aproximarem da casa. Um grupo chegou a realizar um ritual de purificação no local, mas os resultados nunca foram claros. A verdade é que, por mais que se tentasse, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo ali. E então, tão misteriosamente quanto começou, parou. Os ataques cessaram. As pedras deixaram de cair. O silêncio voltou. Mas não a paz. Nenhum suspeito foi preso. Nenhum vândalo foi identificado. Nenhuma explicação oficial foi dada. O caso foi arquivado e a cidade aos poucos tentou seguir em frente. Mas algo permaneceu. Um eco. Uma cicatriz invisível. Com o passar dos anos a casa foi abandonada. Depois demolida. Mas o terreno ainda está lá, intocado, silencioso. E segundo alguns ainda amaldiçoado. Moradores antigos do Capão da Embuia evitam passar por lá à noite. E os que se atrevem a fazê-lo dizem que o lugar ainda carrega um peso estranho no ar. Como se algo, ou alguém, ainda estivesse ali, esperando. O caso não se limitou a boatos ou exageros populares. Há registros oficiais da Polícia do Paraná confirmando os incidentes. Os boletins da época documentam o envio de viaturas, depoimentos de agentes e até perícias realizadas no imóvel. Os relatos são objetivos, mas o conteúdo é inquietante. Pedras surgindo de forma inexplicável, mesmo sob constante vigilância. Os próprios policiais, acostumados a lidar com os perigos mais concretos da cidade, admitiram publicamente que não conseguiam compreender o que presenciavam. Não se tratava de imaginação. Era algo físico, real e absolutamente fora do comum. Mesmo em patrulhas minuciosas, com homens posicionados ao redor da casa e dentro do terreno, nenhuma pessoa foi flagrada atirando as pedras. Não havia sombras se movendo entre as árvores. Nenhum vulto escapando pela mata. Era como se as pedras simplesmente brotassem do ar, arremessadas por uma força invisível que desafiava as leis da física e da razão. Ainda mais perturbador era o fato de que, mesmo com todas as portas e janelas trancadas por dentro, pedras continuavam a aparecer dentro da casa.
Algumas eram encontradas em locais inacessíveis, como o fundo de armários lacrados ou entre roupas dobradas em gavetas fechadas. Objetos surgiam em cômodos isolados, sem sinais de entrada ou dano estrutural. Era como se a barreira entre o natural e o sobrenatural tivesse sido rasgada naquele lugar. Décadas depois, os ecos desse mistério ainda reverberam. Moradores antigos do bairro Capão da Embuia frequentemente relatam calafrios repentinos ao passar pela área onde a casa existiu. Há quem diga que sente como se estivesse sendo observado. Outros relatam sonhos estranhos, vozes sussurradas e a sensação de uma presença silenciosa nas redondezas, especialmente durante a noite ou em dias de tempestade. Muitos evitam comentar o assunto abertamente, como se temessem despertar algo que nunca chegou a ser completamente encerrado. Você acredita que o que aconteceu no Capão da Embuia foi obra de um poltergeist? Ou seria o espírito de um ser humano em busca de vingança, preso a esse local por algo que não conseguimos compreender? Ou, quem sabe, existe algo ainda mais sombrio e desconhecido à espreita? O que você pensa sobre esse caso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e nos diga: o que está por trás desse mistério? O caso da casa mal-assombrada no Capão da Embuia permanece sem explicações. A ciência se calou. A polícia desistiu. Mas o mistério continua vivo. E talvez, apenas talvez, ele esteja apenas adormecido, esperando o momento certo para retornar. Se você acha que essa foi apenas uma história isolada, pense duas vezes. Casos semelhantes continuam acontecendo em outras partes do Brasil. E talvez mais perto de você do que imagina. Prepare-se, porque no próximo vídeo, vamos revelar um outro caso real, ainda mais obscuro e perturbador, que até hoje deixa cicatrizes em quem ousou se envolver. Inscreva-se agora no canal News Web Doc. Ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada pelos mistérios mais sombrios e inexplicáveis do mundo. Você não vai querer assistir isso sozinho. Quer que eu desenvolva esse próximo caso citado no gancho para criar uma sequência direta?